Tertúlia. Olá, meu boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de junho de 2014, sábado. Esse é o verbete de número 3060. Ele tem 7 páginas, 66 logias e 10 máximos. O tema é Leitmotiv holobiográfico, da especialidade Seriexologia. Definologia. O leitmotiv holobiográfico é a ideia, tema, assunto, especialidade, ocupação, interesse ou megafoco capaz de funcionar como principal motivo condutor das priorizações da consciência ao longo das vidas sucessivas, sendo responsável pelo surgimento, desenvolvimento e consolidação do mater pensene, dos megatributos e da retrosenha consciencial, dentro da intraconscienciologia. O holopensene pessoal da Seriexologia, as para-pesquisas da raiz do alto temperamento, os holopensenes favoráveis à consim e os holopensenes desfavoráveis à consim, a descoberta do leitmotiv holobiográfico auxiliando na colimação lúcida do mater pensene com o megatrafor. O temperamento e os interesses conscienciais atuais enquanto resultado da história evolutiva pessoal, holobiografologia. A lucidez quanto às compensações evolutivas. A autoproex enquanto síntese das necessidades evolutivas da consciência lúcida. O complexo gabaritando a consciência a assumir neo-desafios evolutivos em determinada área de trabalho atacadista, dentro da reurbexologia. A especialidade consciencial sobre o prisma cosmovisiológico da Seriex, dentro da contrapontologia. A recorrência de temas, pessoas e contextos ao longo da serialidade existencial. O eixo temático predominante da espiral evolutiva. A pri-pri seriexológica. A razão de ser das retrovidas. O fio condutor dos autointeresses ao longo das existências humanas, as retrodecisões gerando efeitos odiernos, a união das pontas retrocognitivas, o megafoco seriexológico pessoal, o leitmotiv holobiográfico na condição de cosmossíntese multiexistencial da consciência para determinado momento evolutivo crítico, seriexometrologia. E aqui dentro de argumentologia, na página 47, no tópico temário, são listados 100 temas, ideias, épocas, ocupações, lugares, etnias, áreas do saber ou condições conscienciais passíveis de figurar entre os principais constituintes do leitmotiv holobiográfico dos intermissivistas atuais. E na página 50, são elencados aqui 35 crescendos evolutivos capazes de ilustrar a motivação dos intermissivistas em assumir neopossibilidades qualificadoras e amplificadoras do próprio leitmotiv holobiográfico a partir do desenvolvimento de diferentes especialidades conscienciológicas. Em remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autobagagem holobiográfica, autocobaia seriexológica, crescendo para perfilológico, holobiografia pessoal e palimpsesto consciencial. Frase enfática. O leitmotiv holobiográfico traduz os vestígios da caminhada consciencial ao longo do longo trajeto auto-seriexológico. Diagnosticá-lo bem significa maxi-conquista e mega-responsabilidade. Você já se interessou em pesquisar a própria trajetória holobiográfica? Quais são as principais hipóteses quanto ao leitmotiv holobiográfico? Quais as implicações maxi-proexológicas? E aqui na mega-análise da equipe da Enciclosapiens, nós temos automotivação, auto-mega-foco, mater pensene, mega-atributo, auto-para-cartografia, mega-responsabilidade, auto-mega-prioridade, autodiscernimento, cosmovisiologia, holobiografia, autoproex, seriexologia, ortopriorologia, maxiproexologia,
megarrecinologia, multiproexologia, seriexometrologia, retrocogniciologia, parasociogramologia e holominemosomatologia. Questionamentos. Então, antes de passar aqui para os questionamentos, vamos fazer uma introdução desse assunto. Leitmotiv holobiográfico, a ideia que a gente está tentando traduzir aqui nesse verbete, é a gente começar a pesquisar dentro das nossas múltiplas existências se houve algum ou alguns temas mais comuns, mais frequentes, que ocorreram mais frequentemente. Obviamente que nós tivemos muitas existências, milhares, milhões de existências, a gente não sabe o número, mas tudo indica que a consciência vai começando a priorizar determinadas tarefas, determinados trabalhos, determinado grupo de consciências, e hoje a gente pode começar a estudar isso através dessa ideia de ter uma síntese disso. O que será que predominou na minha holobiografia pessoal? Então essa que é a ideia desse verbete. E leitmotiv é uma expressão muito usada na música, que é o motivo condutor daquela melodia, daquela marcha, daquela música, enfim. Então, questionamentos. Ao verbetógrafo, professor Pedro, em Pensenologia, página 45, quinta linha. Como podemos realizar nossas parapesquisas da raiz do alto temperamento, dentro da holominemosomatologia? A primeira condição é tentar ver, justamente em função da holominemosomatologia, quer dizer, o conjunto das nossas memórias, é tentar investir nas retrocognições, para ver o que moldou mais o nosso temperamento. Dentro disso, procurar ver as tendências pessoais. Às vezes parece difícil, mas uma técnica que a gente usa é tentar ver os extremos, assim. Dentro dos extremos, para que lado a pessoa tende mais, ou pende mais. Então, por exemplo, você acha que o seu temperamento, a sua mentalidade, o modo de você ter uma elaboração mental é predominantemente mais masculino ou mais feminino, independente do gênero que você tem hoje? Então, tem pessoas que hoje estão no corpo masculino, mas têm como se fosse a psique, a elaboração mental mais feminina, por exemplo. Ou não, ele pode ter um corpo masculino e ter a predominância da forma androssomática de pensar. Então, isso é um início. Outra coisa, a pessoa coloca, por exemplo, entre arte de um lado e ciência do outro. Ela pende mais para qual lado? Ela tende a ser mais artística, tende a ser mais científica, mais racional. E assim por diante. Então, todos os atributos a gente pode ir fazendo esse cotejo e no final a síntese disso vai dar uma ideia dessa raiz do temperamento. O ideal que a gente considera é tentar traduzir isso em termos de passado, né? Em função dessas pesquisas que a gente está fazendo, nós até temos um curso de identificação da retrosenha pessoal que a gente sempre reforça essa ideia. O que esse jeito de ser, aonde que ele foi cultivado, aonde que ele foi moldado, aonde que ele nasceu e se desenvolveu? Foi predominantemente na arte, na ciência, na religião, na monarquia? O que será que predominou ou teve um peso maior na sua história evolutiva? Então, por aí a pessoa vai tendo uma noção melhor dessa raiz do alto temperamento. Ainda em Pensenologia, página 45, quinta linha, quais são alguns dos holopensenes favoráveis e desfavoráveis à consim? Aí vai depender muito de cada caso, vai depender justamente dessa história evolutiva e de como a pessoa se saiu ao longo dessa história com os diferentes holopensenes. O que a gente quer dizer com esse holopensene favorável? Se uma determinada pessoa se saiu muito bem numa área específica do saber, ela realizou, por exemplo, muita assistência, ela foi abnegada naquela área, se sacrificou muito em função de uma causa, por exemplo, naquele métier, ou seja, naquele holopensene, quando ela voltar naquele
ambiente, quando ela voltar a lidar com aquelas ideias, por exemplo, que ela defendeu e se saiu bem, aquilo vai ser favorável a ela. Aquilo vai jogar a favor dela. Mas vamos supor o contrário, a pessoa se saiu mal, a pessoa foi anticosmoética em determinado contexto. Quando aquele contexto voltar, quando ela tiver contato novamente com aquele contexto, a tendência é que ela não se saia bem. A tendência é que aquilo possa até predispor determinados acidentes, a tendência é que a pessoa vai insistir muito naquela área, ela não vai conseguir obter êxito, ela vai ter que insistir bastante, fazer muita assistência para poder limpar justamente o rastro que ela deixou naquela situação, naquela ocasião. Então, por exemplo, nessa listagem que a gente faz aí desses 100 itens, a gente pode observar que tem condições que são predominantemente mais positivas ou mais negativas. E algumas, talvez a maioria, são neutras. Então, por exemplo, pegando aí o primeiro caso do abolicionismo. Então, vamos supor que se a pessoa, nas últimas vidas, ela defendeu muito o processo da abolição da escravatura, a condição de uma liberdade maior, de uma igualdade maior entre as etnias, entre as raças, entre as consciências, quando ela voltar a escrever, por exemplo, sobre esse assunto, se ela se envolver, se ela se engajar sobre qualquer assunto relacionado a isso, ou a esse holopensene da liberdade, aquilo vai ser favorável a ela. Mas vamos supor que o contrário, que a pessoa tenha ainda um rastro muito negativo nessa área. Recentemente tenha passado muito pelo processo do escravagismo, tenha sido escravocrata, por exemplo, tenha subjugado muito outras pessoas. Então, isso significa que esse holopensene ainda não é favorável a ela, ela vai ter que limpar essa condição. Então, de acordo com a história de cada um de nós temos holopensenes mais favoráveis ao nosso processo e menos favoráveis. Um exemplo que a gente sempre dá é a pessoa, por exemplo, que trabalhou muito com livros nas vidas passadas. Então, aquele holopensene do livro, quando ela adentra esse holopensene, os livros começam a cair na mão dela, tem muitas sincronicidades que surgem em função daquele objeto, daquele holopensene, aí no caso do livro. Eu citei aqui anteontem um caso de uma cobaia que a gente teve a oportunidade de estudar em conjunto, que a pessoa era muito afim ao holopensene marítimo, ao holopensene das navegações, por exemplo. Então, isso é um exemplo, porque ele está agora começando a descobrir quem foi, nas últimas vidas, a personalidade dele em um outro país, com outro corpo, e que também mexeu com isso. Então, nesse caso, a pessoa vai ter que colocar na balança e ver como que ela se saiu nas últimas vidas dentro daquele holopensene, para saber se isso é mais favorável ou menos. No caso aí da navegação, ele pode ter usado por uma coisa positiva ou pode ter usado por uma coisa mais negativa ou anticosmoética. Vai depender da forma holopensênica de cada um. Em Parafatologia, página 46, final da terceira linha. Como podemos saber quais retrodecisões geraram efeitos odiernos? Esses efeitos odiernos são os efeitos atuais, são os efeitos modernos. Quer dizer, nós tomamos uma decisão, às vezes, lá numa determinada vida, isso vem tendo efeito até hoje. Então, todas as decisões, elas têm esses efeitos até hoje. O que vai depender é da intensidade, da seriedade, do grau de repercussão dessas decisões ao longo da série X. Então, para você ter uma ideia, a gente estuda muito na Consecutivos, nessa nova IC que a gente está propondo junto com uma equipe, uma verpom que o professor Valdo trouxe, que é a chamada retrovida crítica. Essa retrovida crítica foi quando nós começamos a deixar de errar. Nós começamos a querer acertar ao longo aí da série X. Então, nós começamos, às vezes, um trabalho mais positivo, nós deixamos de cometer determinados crimes, determinados erros, determinados desvios que nós vínhamos cometendo, e a gente começou a querer acertar. Então, isso vincou a nossa holobiografia. Então, isso tem um efeito até hoje, até a entrada do curso intermissivo. Então, a gente parte do pressuposto que no curso intermissivo, muitos de nós fizemos, com a ajuda dos evoluciólogos, dos amparadores, a tentativa de recuperar aquela informação. O que será que nós começamos a fazer que não conseguimos acabar, por exemplo?
Em que área que foi isso? Em que ambiente? Com quais pessoas? E aí, com o nível de lucidez que nós temos hoje, a ideia é não só refazer aquilo, terminar aquilo, mas atualizar aquele empreendimento. Pode ser um livro que a pessoa começou, pode ser uma assistência específica, pode ser simplesmente parar de fazer algo que ela vinha cometendo mais anticosmoético e passando para o outro lado, e no caso mais positivo, mais cosmoético. Ainda na parafatologia, final da quinta linha, como podemos descobrir a trilha sonora multiexistencial pessoal? Vamos ver aqui que tem uma sequência, né? Eu coloquei aqui os retropalcos existenciais pessoais na quinta linha, o tema principal da holobiografia pessoal, a trilha sonora, o roteiro da novela holocármica, o cenário serexológico pessoal, o figurino e a plateia. Então a gente utilizou essa metáfora, essa analogia, justamente para a gente ter uma ideia de que é como se fosse realmente um filme, né, que nós tivemos no passado. E esse filme tiveram ali os protagonistas, os figurantes, os coadjuvantes, isso se passou em determinado cenário. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: existem, nesse caso, trilhas sonoras mais alegres, mais positivas, existem ainda, eventualmente, aquelas trilhas sonoras mais, vamos dizer assim, de uma música mais heavy metal, mais assim assustadora. Então, se o passado da pessoa é muito ainda carregado, é muito sombrio, entre aspas, é como se essa trilha sonora também fosse assim. E, por outro lado, não. Existem já aquelas músicas clássicas, aquelas músicas que ajudam, né, vamos dizer assim, a refazer, a deixar a pessoa mais alegre, mais contente. Então, se nós pudéssemos tirar uma média, qual seria a trilha sonora da nossa holobiografia? Então, isso entra muito de acordo com a ficha evolutiva pessoal. A tendência é, quanto mais positiva, quanto mais assim no azul nós estivermos, em outras palavras, quanto mais assistência nós fizemos, mais a trilha sonora tende a ser positiva, mais calma, mais tranquila, mais revigorante e assim sucessivamente. Então, no passado muito longínquo, em função das nossas imaturidades, onde havia muito processo instintivo de luta pela sobrevivência, a tendência é que essa condição fosse mais crítica e aí, dentro dessa metáfora, vamos dizer assim, uma trilha sonora mais carregada também. Parafatologia, página 26, 13ª linha. Quais são alguns dos determinantes do saldo da FEP, do saldo da ficha evolutiva pessoal? É isso que a gente estava comentando. O saldo vai vir de acordo com o grau de assistencialidade. Mas eu procuro separar, dividir para estudar melhor o saldo da FEP em basicamente 3 áreas ou 3 condições que uma tem relação com a outra. A primeira são esses determinantes, essas variáveis, esses quesitos intraconscienciais. Então, no saldo da ficha evolutiva pessoal, o quanto que a consciência mudou e melhorou o próprio temperamento. Ou seja, o quanto que ela diminuiu o egoísmo, diminuiu as vaidades, diminuiu o processo muito do orgulho, enfim, todo o processo que a gente chama na conscienciologia de autopesquisa, de autossuperação, entra dentro da FEP. E aí é interessante porque a gente utiliza isso como um parâmetro quando a gente vai estudar uma retropersonalidade, uma retrovida. Então você descobre ou tem a hipótese de ter sido uma determinada pessoa, vamos supor no século XIX, um dos parâmetros que você vai comparar com o seu ego atual, com a sua condição atual, é justamente dentro desse holopensene. Qual que era o nível de egoísmo dessa pessoa? Ou, por outro lado, qual é o nível de altruísmo? Qual é o nível de arrogância? Qual a qualidade da intenção ou da intencionalidade dessa pessoa? Então, esse é um dos aspectos fundamentais da FEP no que diz respeito ao que a gente chama de ego-karma. Quer dizer, aquela conta corrente que diz respeito só à própria consciência. Nós temos que estar o tempo todo melhorando dentro disso. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é a inter-relação, a interconscienciologia, a interação com outras pessoas. Porque não adianta nada a gente, por exemplo, se isolar
e querer virar santo, né, como se diz, querer melhorar mesmo, querer fazer reciclagem, mas sem interagir com as outras pessoas, sem realizar a interassistencialidade. Então, outro quesito que nós utilizamos também é ver qual nível de assistência, de abnegação, de doação, de abertura que essa consciência tinha naquela vida e o que ela tem hoje. E a gente pode avaliar isso na nossa própria existência atual. Qual o nível de interassistencialidade que nós temos? Então, a técnica que a gente utiliza na consecutivos é através do parasociograma. Você justamente fazer o mapeamento das suas relações, e isso ajuda você a aferir a qualidade desses convívios, né, dessas relações, desses vínculos. E uma terceira condição que extrapola essas duas eu chamo de polikarma, ou policonscienciologia. Então, o que a pessoa já faz além do egão, além do grupinho, ela já faz para a própria humanidade. Aquilo que ela não está vendo nem o alcance que vai ter das possibilidades que ela está se doando, se engajando, se interessando por essa determinada área. Então, se não houver um determinado nível, uma determinada intencionalidade em prol do bem comum, do bem maior, em prol, assim, vamos supor, já de um país, pelo menos, de um grande número de personalidades, a consciência ainda é muito tacanha do ponto de vista evolutivo. E aí a gente pode aferir isso quando a pessoa ela já tenta, ou já pretende, ou já procura se engajar com um processo político cosmoético. Então a política como sendo entendida como a defesa do bem comum, quando isso consegue ser feito, quando realmente se luta, se briga, se defendem ideais mais cosmoéticos, mais avançados, que aquilo vai repercutir por um grande número de consciências, aí o saldo da FEP dessa personalidade também tende a aumentar muito e não fica mais só restrito àquele perímetro, né, aquele raio dela e do grupo mais próximo a ela. Então eu uso basicamente esses 3 parâmetros para a pessoa ter uma noção, e aí de modo prático, principalmente quando ela vai avaliar, analisar, fazer um cotejo com uma retroexistência. Professor Pedro, gostaria de saber se a conscienciologia acredita na lei da atração. Podemos atrair prosperidade com a concentração, com foco, né? Eu acho que eu entendi aqui com a concentração e com foco. A conscienciologia admite, sim, essa lei da atração em função do processo energético. Então a gente parte do princípio seguinte: toda consciência ela penseniza, ela emite pensamentos, sentimentos e energias. Essas energias é que transferem esses pensamentos e esses sentimentos, essas emoções. Quanto mais forte for essa pensenização, mais forte vai ser a energia. Da mesmo modo, quanto mais qualificada for essa intenção, forem esses pensamentos, mais isso vai repercutir de um modo geral, da pessoa para o cosmos. De modo que a pessoa, com o tempo, ela vai tendo uma média desses pensenes ao redor dela, naquilo que se chama popularmente de aura, que na conscienciologia nós chamamos de parapsicosfera ou holosfera, quer dizer, o conjunto de pensamentos e sentimentos que nós emitimos durante todo o dia, e ele está ao nosso redor. Isso imprime uma identidade à própria consciência, e por aí a gente consegue até ver o nível evolutivo dela e das companhias que estão próximas a ela, das companhias extrafísicas que nós chamamos de consciex. Então eu, em função dessa pesquisa do passado, pegando essa ideia, esses conceitos, a gente estuda um conceito que se chama de autopolarização do próprio holopensene. Você começa a tirar partido disso. Então você começa a intensificar mais o trabalho com as energias, você começa a intensificar mais o trabalho intelectual, porque ele mexe muito com as ideias, com o pensamento. Você começa a se engajar mais em tarefas de liderança, porque isso vai ter uma repercussão maior no grupo. Então a tendência disso é repercutir não só naquele grupo, mas repercutir de um modo geral. A coisa é tão interessante que essa repercussão começa como que se, entre aspas, ou acordasse, ou pescasse, ou localizasse, melhor dizendo, pessoas que têm relação, no caso aí comigo, que
ao longo de muitos anos eu não via e elas começam a aparecer. Então eu tenho praticamente uma irmã de Brasília que reapareceu aí tem umas 2 semanas. Eu considero muito em função disso, em função de um trabalho que a gente está fazendo nessa ICEDA consecutivos. A gente está começando a intensificar mais esse trabalho, eu estou começando a aparecer mais, então as energias começam a repercutir e casualmente, entre aspas, houve essa coincidência do namorado dela estar estudando aqui na Unila, em Foz do Iguaçu. Ela apareceu, conseguiu me localizar e a gente se reencontrou aí depois de vários anos. Então, eu estou comentando isso porque você é de Brasília, tem o mesmo nome, não sei se é a dita cuja, né? Mas é só para exemplificar essa condição de você, quanto mais trabalhar com as energias, mais você vai rever e reaver o povo do seu próprio passado, quer dizer, as retrocompanhias. Isso a gente já tem como princípio na Conscienciologia. A diferença agora é a gente tentar localizar essas personalidades. Então, quem foi quem ao longo aí da holobiografia, ao longo da série X. Então, a gente tem, eu vou aproveitar o gancho para falar que a gente tem um projeto na Consecutivos de tentar fazer esse sociograma, quer dizer, esse mapa das pessoas até pelo menos 1100, quer dizer, retroagir, ir daqui até o passado, até o ano de 1100, porque foi um marco da nossa história, principalmente aí a partir do próprio professor Valdo. Então, além de saber disso, nós temos agora o desafio de saber quem foi quem ao longo das vidas que nós tivemos aí, ao longo do tempo, ao longo da série X. Então, te respondendo especificamente, a gente admite sim essa lei da atração. É como se fosse uma lei de ação e reação, né? Professor Pedro, Fatologia, página 45, terceira linha. A autoproex enquanto síntese das necessidades evolutivas da consciência lúcida. Acompanho diariamente as tertúlias. Uma certa lucidez foi assim recuperada. No entanto, percebo que certos elementos são muito avançados apesar da afinidade. Mapeei uma série de itens a respeito da minha própria consciência, no entanto, não consigo clarear as diversas inter-relações que possam estar aí inseridas. O quebra-cabeça não encaixa. Bem-vindo ao clube, porque não é simples encaixar, né, o puzzle. O que você sugere para compreender melhor a reunião dessas peças formando a autoproex? Haveria no CAEC uma preceptoria de orientação nesse sentido às pessoas interessadas? Então vamos lá. O que eu sugiro? Tem que ter paciência. Paciência, né, caldo de galinha, tem que ir aos poucos preenchendo esse quebra-cabeça. O que ajuda, no nosso caso aqui do CAEC, é porque nós estamos dentro de uma comunidade. Então isso facilita porque você começa a ver aqui e acolá essas personalidades que eu estava comentando, elas se mostrarem, elas aparecerem. Nós temos aqui as dinâmicas parapsíquicas, então quando você insere essa variável do parapsiquismo, isso também favorece. No seu caso, como você está em outro país, eu não sei como que é o seu dia a dia, mas, por exemplo, se você puder investir na TENEPS, a TENEPS é um elemento fundamental para ajudar nesse fechamento aí desse quebra-cabeça. E com relação à sua pergunta, sim, nós temos aqui vários tipos de preceptoria no CAEC, aqui em Foz, existe a preceptoria da Apex, que trabalha muito com a programação existencial, a OIC tem um trabalho muito sério nesse sentido, e a Consecutivos também, a gente está organizando uma preceptoria que é justamente ajudar a pessoa a fazer essa amarração de pontas, porque o nosso trabalho, que eu vejo, é ajudar justamente a pessoa saber o que valorizar do próprio passado, né? Aquilo que aparece no presente, mas que possa ter uma raiz mais séria com o passado. Então, nós estamos desenvolvendo esses cursos justamente para ajudar a pessoa a fazer essa amarração. Mas não se engane, não é simples, eu não tenho esse quebra-cabeça, a gente está tentando em grupo fazer essa montagem, né, essa condição. O que nós temos, talvez, são algumas peças do canto, né, que são fáceis, né? A gente começa um quebra-cabeça com aquelas peças laterais, né, com aquelas quinas. Então, a gente tem, por exemplo, a cognição, o conhecimento de saber que uma pessoa teve uma retrovida lá no Império Romano.
a outra foi a fulana de tal não sei aonde, o outro foi, né, um imperador aqui, a outra foi a esposa de um outro ali. Então, tendo essas peças-chave, a gente tem, e sabendo de algumas informações do próprio grupo, são muito poucas ainda, mas a gente tem essa pretensão de buscar completar as casinhas, né? Buscar saber quem é quem foi quem. Então tem que ter muita calma, porque por trás desse trabalho, é sempre bom lembrar, ao tentar recuperar essas peças, quer dizer, ao tentar recuperar essas informações, muito trabalho assistencial, muita água passa debaixo da ponte, quer dizer, muita evocação é feita, muita lembrança, muita, vamos dizer assim, regurgitação pode acontecer. Então nós temos que ir bem devagarinho em função disso. Você pode começar, talvez, se é que já não fez, você já deve ter feito isso, mas vendo o porquê da sua necessidade de morar nessa cidade que você mora fora do país. Você nasceu aí, você é brasileira e foi para aí, qual que é assim, o holopensene que te fez ir para aí? Então, através dessas informações ou dessa pesquisa, talvez você consiga abrir um pouco mais, ter uma clareira, assim, uma clareza maior dentro desse puzzle aí, dentro desse quebra-cabeça. E ela pergunta também aqui, na 11ª linha de baixo para cima, poderia explicar na parafatologia a assunção teática da cláusula pétrea da Proex, amortizando as omissões feitas na retrovida crítica? É bem isso que eu estava comentando. A cláusula pétrea é aquela condição que nós assumimos antes de nascer, que a gente ia bancar, que a gente ia fazer, que a gente ia realizar depois de renascer, depois de ressomar, como a gente fala na Conscienciologia. Então é uma condição sine qua non, quer dizer, sem a qual a gente não vai atingir o complexo, que é o completismo existencial. Então, dependendo da área na qual a pessoa está envolvida, engajada, comprometida, ela vai ver que ela tem algumas questões a serem trabalhadas. Por exemplo, às vezes é uma cláusula pétrea ela se sair bem com a família nuclear, porque ela nasceu naquela família, isso tem uma razão de ser. Então, ela identificar quem da família é o elemento que ela tem mais, com o qual ela tem mais dificuldade de relacionamento, ela tem que ajudar essa personalidade. A profissão que ela exerceu, um livro, eventualmente, uma mega GESCOM. Então, esses são exemplos de possíveis cláusulas pétreas, cada um tem que saber da sua, né? Tem que pensar, refletir mais o que ela veio fazer nessa existência e o que ela não pode sair daqui sem ter feito. Então, isso é justamente para amortizar essas omissões feitas no passado, aquilo que passou batido. A gente, por uma imaturidade, a gente às vezes se desviou, abriu mão, se omitiu e não conseguiu levar à frente aquela condição, aquela informação, aquela tarefa. Professor Pedro, em Pensenologia, página 45, quarta linha, poderia explicitar a autopensenização polifásica ampliando a recuperação de megacons? A autopensenização polifásica, a gente comentou anteontem também, é na sua pensenização ela ser o mais elástica possível, o mais, vamos dizer assim, analógica, o mais díspare até certo ponto. Você evitar ficar numa condição, numa bitola, vamos dizer assim, numa espécie de apriorismo. Então, para isso, como que a gente faz isso? A gente tem que tentar estudar de tudo, ler muito, escrever bastante, estudar outros idiomas, enfim, se interessar mais pelo processo cognitivo. Porque a ideia, o que é? Nós temos, como se fosse um funil. O paracérebro, que é, vamos dizer assim, a estrutura que detém o conjunto das nossas memórias do passado, ele é muito mais sutil do que o nosso cérebro físico. Então, nós temos que preparar o ambiente aqui das nossas sinapses cerebrais. Quanto mais diversificado for, mais essa recuperação de informações ela vai se processar. Ele quer saber aqui também, na parafatologia, segunda linha, o que vem a ser a pri-pri serexológica. Pri-pri é um neologismo da Conscienciologia que significa primeira prioridade ou principal prioridade. Então, a principal prioridade das suas últimas vidas ou das suas vidas, da sua holobiografia, qual foi? Você se viu trabalhando com o quê?
Em que área? Fazendo o quê? Então essa que é a ideia do verbete. Em teoriologia, poderia falar mais sobre a teoria da pangrafia grupocármica? A pangrafia é um fenômeno caracterizado pela reunião de vários outros fenômenos. É como se fosse o conjunto de vários outros fenômenos. Então, só para ilustrar, a pessoa, vamos supor, ela está escrevendo e ela pode ter simultaneamente uma clarividência, uma clareaudiência, a própria psicografia, ela pode ter uma inspiração e ela pode também acessar informações do próprio passado. Esse passado pode dizer respeito mais a ela, mas quando a gente insere essa palavra grupocármica, diz respeito ao grupo no qual ela está inserida. Então, isso às vezes acontece quando você está trabalhando com uma pessoa, explicando, fazendo, por exemplo, um acoplamento energético, e além da clarividência que pode aparecer ali, essas informações todas vêm em bloco acerca do passado daquela personalidade. Então tem muita relação com esse tema, porque é uma forma de nós pesquisarmos o passado pessoal e alheio, né? O passado das pessoas com as quais a gente convive. No curso acoplamentário, eventualmente isso pode acontecer lá a partir do EPICOM. Em polinomiologia, poderia ampliar o polinômio trupe, trama, traição e tragédia? Falando em passado, isso tudo tem relação. Uma trupe quer dizer um grupo de pessoas se une, aquilo tem uma trama, tem um enredo, eles decidem fazer alguma coisa, eventualmente acontece uma traição e daí vem a tragédia. Então, no nosso passado, isso aconteceu bastante, daí geram-se as interprisões que a gente estuda, as interprisões grupocármicas, e que hoje a gente está tentando justamente se libertar, melhorar, sair dessa condição. E em paradoxologia, poderia expandir o paradoxo evolutivo do recurso da hipomnésia ressomática ao apagar tanto as lembranças perturbadoras como também as boas lembranças. É um paradoxo, porque a ideia da ressoma, desse restringimento que a gente tem ao renascer, é justamente ajudar a consciência, nos ajudar, para a gente não ficar evocando essas imaturidades do próprio passado e poder, com isso, conviver novamente com retrodesafetos, ou seja, desafetos, pessoas com as quais a gente teve dificuldade aí nas últimas vidas. Só que apaga isso, mas apaga também as boas lembranças, essas que a gente está tentando recuperar. No que a gente foi bom, no que a gente acertou, quais eram os nossos traços força. Então, vai tudo assim meio que por água abaixo. E aí, aos pouquinhos, a gente vai tentando recuperar ao longo dessa existência. Então, por isso que é um paradoxo imposto pelo restringimento ressomático. Pedro. Pois não. Na página 46, na nona linha de baixo para cima, o interesse pesquisístico nas múltiplas personalidades consecutivas, pessoais e alheias, pela consciência lúcida. Então, qual que é a nossa intenção? Quando a gente começa a desenvolver essa pesquisa, é muito positivo a gente ter interesse real e sincero de descobrir quem as personalidades foram no passado, não tanto por saber ou por curiosidade, mas é porque isso tem um impacto direto na própria pesquisadora. Porque isso aumenta a cosmovisão, você vai começar a ter outras ideias acerca do passado, principalmente do passado grupal. Você vai, por exemplo, que é um objetivo lá da nossa IC, entender mais da lei do holokarma, da lei da série X, como é que se processa isso. A pessoa trabalhou com uma coisa lá no passado, hoje ela está mexendo com uma outra coisa, mas que quando você vai ver tem uma linha ali que une essas duas atividades. Então, o interesse na personalidade consecutiva, ele tende a ser naturalmente mais assistencial, sabe, mais abrangente. Ele ajuda as pessoas a mudarem a egovisão. Então, às vezes a gente tem a tendência de pensar ainda muito pequeno, mas quando a gente vai abrindo essas informações, a gente vai tendo essa cosmovisão. Então, a ideia principal é justamente essa. Você vê, hoje já se tem muitos casos, né,
na Conscienciologia e alguns casos históricos também. Então só isso, só de estudar isso e ver esses detalhes, como que a coisa se processa, já realmente já ajuda a gente a entender o mecanismo da Seriex. Você falou um pouco do temperamento, logo no começo. E aqui na página 46, na teriologia, você fala da teoria das ideias inatas. Sim. E no 100, na página 49, o item 76, parapsiquismo, iniciações, a magia e o ocultismo. Você poderia fazer um cotejo desses três? A condição das ideias inatas é porque, o que são essas ideias inatas? São aquelas ideias que surgem espontaneamente na fase infantil, ou no máximo na juvenil, ali no início da adolescência, por exemplo. Aquilo que a pessoa, espontaneamente ela fala que ela quer fazer, ela tem uma determinada tendência, um interesse, um hobby. Então isso é muito denunciador do próprio passado. Fazendo um gancho com essa condição do parapsiquismo, então quem mexeu muito com o parapsiquismo no passado, muitas vezes essas ideias inatas têm relação com isso. Por exemplo, às vezes a pessoa vem já sabendo que ninguém morre, ela vem já sabendo da existência dos espíritos, entre aspas, ela às vezes tem um amigo invisível quando ela é criança, então ela lida com mais naturalidade com isso. Ela pode, por outro lado, também se assustar muito com a condição do parapsiquismo. Então vai depender muito de como ela se saiu nessa atividade do parapsiquismo. Então, ao longo aí das iniciações, como que ela mexeu com isso, se ela se saiu bem dessa condição ou não, porque o outro lado também é verdadeiro. Às vezes a criança vem, mas ela ainda é muito, entre aspas, assediada em função de coisas que ela fez com o parapsiquismo dela no passado. Então, também os pais têm que entender isso para ajudar a melhorar o ambiente daquela criança, blindar aquele quarto, e aí com isso ela poder, aos pouquinhos, ir reassumindo, né, a lucidez perante esse novo corpo, com esse novo corpo, para ela poder lidar com essas informações. Então, vai depender muito justamente do saldo da ficha. Então, as ideias inatas são uma forma de se estudar o passado, e pessoas que têm muita relação com o parapsiquismo têm que ver também como que elas se saíram. Entende? Em que contexto, o que elas fizeram, como é que foi essa condição. Okay? Pedro, agora na página 46, em parafatologia, na 9ª linha, as linhas de abertura pessoais atuais decorrentes da bagagem holobiográfica. Pode expandir para nós, por favor? Sim. Então, linha de abertura, até um verbete do professor Valdo, que eu lembro, se eu estiver errado, você me corrige, que ele escreveu em função de um curso que a professora Cristiane Ferraro coordenou, que se chama justamente Definição da Especialidade Pessoal. Então, na época, e ainda hoje eu vejo que isso é assim, muitos intermissivistas ainda não assumiram uma determinada especialidade na Conscienciologia. E isso tem um efeito no seguinte aspecto: a pessoa, ao não assumir, ela também não entra nessa linha de abertura. Porque a linha de abertura, o que é? Ao retomar determinados assuntos, determinados trafores, determinadas informações que a pessoa já trabalhou no próprio passado, quando ela entra naquele veio, a tendência é tudo se abrir, a tendência é tudo melhorar. Acontece isso que eu estava comentando aqui antes, ela vai reencontrar pessoas que ela não via há muito tempo, pessoas muito próximas a ela, ela vai entre aspas, conhecer essas pessoas, e a tendência é a assistencialidade dela se ampliar. As sincronicidades, por exemplo, também vão tender a ocorrer de um modo muito mais intenso. Então nós temos que casar a proex atual como se fosse, entre aspas, a retroproex, né? Não é bem uma retroproex, porque a gente parte do princípio de que a proex começa com os cursos intermissivos, mas a linha, mais ou menos, que a pessoa tem mais experiência do passado. Então, talvez a gente ainda tenha na Conscienciologia um percentual grande de pessoas que ainda não não fez aquele ajuste fino para aquela especialidade específica que ela poderia render mais. E ao adentrar isso, ao assumir isso, ela vai ver que ela vai caminhar mais rápido. Essa aqui é a ideia. Pedro. Pois não, Tânia. Aqui eu tenho 2 questões para você. Pois Primeiro, aqui na página 47, a antagonismologia.
Fala aí o que é essa leviandade retrocognitiva, por favor. Pois não, antagonismo lucidez holobiográfica, leviandade retrocognitiva. Essa leviandade é não saber lidar com as informações referentes ao próprio passado. Então, tanto a partir das retrocognições, como também a partir das informações referentes ao passado de uma outra pessoa. Aí como é que a gente fica leviana com essa informação? Quando, por exemplo, faz um mau uso, às vezes, por exemplo, a pessoa sabe de uma outra quem ela foi no passado, ela às vezes julga essa pessoa, ela é preconceituosa, ou ela não sabe, vamos dizer, tirar partido cosmoético daquela informação, ou ela se compara, ela se sente melhor, aquilo atende ao egão dela. Então, ainda há um foco muito egoístico no estudo do passado. E é por isso eu acho até que o nosso nível ainda não é o ideal, o nosso nível médio de retrocognição, porque ainda existe muito esse processo emotivo, emocional, permeando, né, as relações. Então, prestar atenção nisso, né? Okay. Como lidar com as informações do passado. Beleza. E a outra, eu fiquei curiosa aqui no temário, o item 84. Não sei, me tocou. Fizemos uma ligação. Alquimia, uma ligação química. Você é dessa área aí. Me tocou. Então, nós temos que descobrir por que você, nessa vida atual, você se enveredou, não só se enveredou, mas, vamos dizer, se aprofundou bastante nessa. Pois é, deu aula, fez mestrado, doutorado, e etc. Então, você deve ter um lastro na química, na alquimia, no processo, né, farmacêutico, muito, muito profundo. Nós estamos vendo só a ponta do iceberg. Então você, por exemplo, poderia, ao estudar a história da química, da própria alquimia, você tentar ver aonde que você se encaixa, onde que você tem mais afinidade. Por exemplo, eu sei que você gosta de história da ciência, de um modo geral. Pois eu escrevi muito artigo, eu gosto de história da ciência. Então, eu sei. Eu dava aula, eu fazia curso na universidade. Então, que coisa, né? Por aí. Temos que aprofundar isso, fazer vamos dizer assim, o parto, né, da alquimia de ontem, ver hoje como é que se comporta. A ideia é essa, exatamente isso. Então a química deve estar muito presente nas suas vidas. Essa que é a ideia, a prova é que você hoje tem esse currículo aí. Obrigada, Pedro. Obrigado a você. Pois não. Aí. Você falou um pouquinho sobre da gente escolher nossa trilha sonora, da gente entender qual é o nosso tema principal, o cenário, o figurino, o protagonismo, a plateia e tal. Quando se vê filmes, ou mesmo você está lendo um livro, e aí, mesmo que venha essa retrocenha, essa retrocognição, tipo, nossa, me identifico muito com isso. E aí dá tristeza. E aí você também não tem como pedir perdão naquela história, você se identifica muito com aquele personagem. Como que fica essa relação de reconciliação mesmo com aquele cenário que eu posso ter passado, né? Posso ter sido feito parte daquele cenário? Sim, o ideal aí é você compreender aquela condição, porque nós não vamos conseguir voltar e refazer a história, tá certo? Então nós vamos partir daqui para frente. Ao partir daqui para frente, você vai ter que ver na sua vida atual aonde que se insere elementos capazes de recompor aquela eventual situação crítica. Então você pode, a gente coloca aí o princípio da restauração evolutiva. Então, ao que tudo indica, na evolução, não significa que a coisa seja linear, assim, linearzinha. Se a gente fez assim, a gente vai ter que sofrer assado. Não é bem assim. A coisa é um pouco através dessas restaurações, recomposições. Então, você pega assim, o bojo daquela experiência, ela tem relação com o quê? Vamos supor, ela tem relação com criança, ela tem relação com um processo afetivo específico, ela tem relação com alguma ideia, você foi contra a ideia, enfim, pega o tema
e você começa a trabalhar a favor daquele tema, do aspecto positivo daquele tema. Então, como eu estava falando, tem pessoas aqui, tem um grupo relativamente grande na Conscienciologia que sabem que mexeram com o processo escravocrata recentemente, mais recentemente, ao longo das últimas vidas talvez. Então, essas pessoas, o ideal é que elas trabalhem mais a favor do processo de liberdade, escrevam sobre isso, voluntariem em CES que tenham algum projeto relacionado, sabe, com isso, ajudem as pessoas vamos dizer assim, ter uma liberdade, uma autonomia pensênica. Então, através disso, ela vai estar, primeiro, caminhando para frente na PROEX, mas sabendo que ela está quitando uma dívida do passado. Porque o ideal não é, quando vem essa condição de tristeza, ou de remorso, ou de arrependimento, não, vamos dizer assim, sucumbir a isso ou não entrar no processo de culpa com relação. É justamente o contrário. É ficar até certo ponto feliz com a informação, porque você tem chance de melhorar isso, de, vamos dizer assim, quitar essa condição. E aí, quando isso acontece, entra na linha de abertura. Por quê? Naturalmente, os amparadores que estão ajudando vão colocar pessoas daquela época para você atender. O próprio, entre aspas, cosmos, a lei do fluxo do cosmos cuida disso, porque a pessoa começa a entrar numa linha e naturalmente ela vai atraindo essas personalidades do passado. Então é muito até curioso e paradoxal que às vezes a gente observa o seguinte: a pessoa está às vezes chateada por não conseguir recuperar aquilo ou por aquilo que aconteceu, mas ela está justamente convivendo com as pessoas daquela época. Então ela fica em culpa aqui, às vezes briga com o irmão ali e não junta as pontas de que aquele irmão pode ser alguém do próprio passado, que justamente é o motivo dela estar em autoculpa, entendeu? Então, na dúvida, o ideal é justamente tentar fazer assistência. A informação vem depois, assim. A gente não vai selecionar, eu só vou fazer assistência, então, para quem eu acho que eu devo, para quem é daquele contexto. Não. Se a gente ajudar todo mundo, essas pessoas já vão estar no bojo. Mas quando a gente conseguir atender uma pessoa que tem muita relação conosco, a tendência pelo parapsiquismo é aquilo aparecer. Então a informação vem depois. A pessoa se engaja na assistência, vai fazendo, sem ver a quem, vai. Daí a pouco ela começa a ver que ela começa a se localizar na assistência. Ela vai sabendo de quem é quem. Não, esse aqui tem relação com aquela minha história que eu acho do meu passado, que eu deixei um furo ali. Então essa pessoa tem a ver com aquele contexto, aquele outro com um outro, sabe, um outro débito, uma outra condição. Então há uma tendência da coisa caminhar mais ou menos assim. Eu fui escritora na vida passada, e se hoje eu voltar a escrever, posso estar meio que terminando, dando continuidade no livro, é isso? Isso. Então, dando exemplo, vou escrever um livro meu aqui agora. Uhum. Quer dizer que eu estou dando continuidade, talvez, ou eu posso ter certeza? Isso é certeza. Na prática não interessa. Mas assim, o que é a tendência? Você vai estar dando continuidade àquela sua tendência de escrita e de esclarecimento para as pessoas. Porque no passado, em função da mentalidade, em função do próprio Zeitgeist da época, da mentalidade grupal, vamos dizer assim, do atraso, a tendência é que os nossos retrolivros, ou essas inspirações, fossem ainda muito tacanhos também, entende? Mas já havia aquela intenção de dividir uma experiência, uma determinada situação, ou fazer um alerta com relação a, por exemplo, a pessoa defender a água, a natureza, uma determinada minoria, ou uma pessoa que aconteceu. Então, isso é o que é o mais sério, quer dizer, essa tendência assistencial através da escrita. E aí, a gente parte do princípio de que, se você conseguir realmente escrever e publicar, quer dizer, sair do outro lado, esse livro ele vai ter um assunto, vai ter um tema. Quando a gente consegue fazer esse desassédio e publicar, há uma chance muito grande desse tema que foi escolhido e foi amparado, e ele teve, vamos dizer assim, um sucesso, um êxito, dele ter muita relação com essas vidas do passado, sim. Porque aí a pessoa já está mais ou menos na linha, entende? Ela já está dentro daquele holopensene, naquela raia que ela vem habituando.
Isso, e a tendência nos próximos ela ir se especializando cada vez mais. Então é uma tendência disso acontecer. Ô Pedro, aqui em numerologia, na página 46, você podia falar dentro da holobiografia a diferença entre fio de espada, fio de navalha, fio de prumo, fio de nota, fio de bigode e fio da meada? Tá, a gente... E depois se puder falar de hematofobia também, por favor. Tá bom. Em numerologia, página 46. Então aí eu fiz um trocadilho, né, uma brincadeira com essas expressões. O fio de espada holobiográfico, na realidade a expressão é a fio de espada. Quando a gente fala a fio de espada, é na base da, desculpa a expressão, da porrada, da briga, da força. Então, eu quis colocar aqui no fio da espada, porque lá no passado isso deve ter acontecido muito provavelmente. Quer dizer, havia uma tendência bélica muito maior. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, holocarmologia, porque às vezes foi aí que a gente se enrolou, tá certo? O fio da navalha holobiográfico, dentro da discernimentologia, a gente sabia justamente o limite. A própria assistencialidade, a gente tem que ir até o ponto em que a gente não se acumplicia com as personalidades, com as imaturidades das personalidades. Então, você tem que ficar no fio da navalha ali da assistência. O fio de prumo holobiográfico, o fio de prumo é um instrumento muito usado em construção para ver, né, ali a retidão, mas que também é utilizado para se ver a postura. Então, as sociras, por exemplo, usavam muito isso, como que a pessoa se porta, se comporta, como que é vamos dizer assim, o aplomb dela. Então, eu coloquei a holossomatologia para ver justamente essa retidão dos corpos. A qualidade da manifestação da consciência nos corpos. Aí é vamos dizer assim, uma metáfora que a gente utilizou. O fio de nota holobiográfico, dentro da gesconologia, essa expressão fio de nota é aquela linha que se passa para separar o texto da nota de rodapé. Então tem uma linha ali. Então eu fiz essa analogia para a gente lembrar dos nossos escritos do passado, principalmente como se fosse das notas de rodapé, quer dizer, daquelas entrelinhas, daqueles detalhes, daquelas informações que às vezes não são tão óbvias. O fio de bigode holobiográfico vem do processo de confiança, né? É muito comum também, a pessoa às vezes não assina um contrato porque ele tem a palavra dele. Isso foi escrito a fio de bigode, quer dizer, foi em função da confiança que as personalidades têm ali uma com a outra. O fio da meada holobiográfico, dentro da multiproexologia, é a gente retomar de onde a gente parou, que é isso que a gente estava comentando antes. Quer dizer, a pessoa já tem uma linha, já começou a desenvolver um determinado trabalho, pode ter tido algum nível de acabativa ou não, mas hoje ela vai retomar essa situação. E o fio de Ariadne é justamente ela saber quais foram os meandros pelos quais ela passou. Então, o fio de Ariadne vem do processo da mitologia lá do Minotauro, que Ariadne inspirou esqueci o nome da personalidade que foi lutar com o Minotauro lá, para ele escrever, porque ele entrou num labirinto, então ele amarrou uma linha para ele saber o caminho de volta, tá certo? Então é justamente a analogia com por onde nós passamos ao longo da seriexologia, ao longo da holobiografia. Então, como tudo tinha a palavra fio, né, aí eu peguei e construí essas 7 expressões. E você perguntou também da hematofobia? Eu coloquei hematofobia aqui ou você que está perguntando? Você que está perguntando, né? Na página 49, em sangue, tem aqui hematofobia. Entendi. O sangue, ele, vamos dizer assim, representa como se fosse uma síntese, ele pode ser uma síntese para ilustrar algum acontecimento crítico, normalmente, do próprio passado. Então, se a pessoa tem a chamada hematofobia, quer dizer, tem um medo, uma aversão a sangue, isso pode traduzir um trauma muito grande no passado. Em geral, tem relação com morte, tem relação com alguma violência, tem relação com algum processo de assassinato. Do passado mais recente ou mais remoto. O fato é que essas fobias, elas não são à toa. Se a pessoa realmente tem pavor, tem essa aversão, ela tem que buscar estudar a causa disso.
E, em geral, é um processo meio complicoso do próprio passado, entende? Ela tem que ver por onde que ela vai começar a lidar. A ciência convencional, as próprias terapias convencionais não admitem isso. Mas na consciencioterapia, por exemplo, a pessoa pode buscar ajuda, porque em função dessa visão serexológica, eles podem ajudar a identificar esses possíveis retrotraumas. Então, vamos supor, a gente até no curso Retrosenha atendeu uma pessoa que trabalha muito com sangue hoje, trabalha em laboratório, mexendo com sangue. Então a gente questionou essa pessoa, por que disso? Por que será que a vida conduziu para que ela hoje mexesse muito com sangue, entende? Um aspecto positivo hoje, porque ela está fazendo assistência, está ajudando as outras pessoas. Mas quando a gente vai pegando o fio da meada, pode ser que lá atrás tenha uma condição mais crítica. Então, através da pesquisa do sangue, como a gente comentou, por exemplo, da história da química, a história da ciência, aí pegando no caso da química, mas se ela estudar a condição do sangue, a história do sangue, os elementos do sangue, como que a humanidade lidou com o sangue ao longo da história, isso pode acabar despertando a própria memória, se tiver alguma coisa específica, a própria holomemória, e ela recuperar alguma informação, esse episódio específico da hematofobia, sabe? Pedro, então, a ideia foi essa. Pois não? Na página 47, em elencologia, poderia explicar o que é a autocobaia serexológica? Sim. E depois uma outra. Tá bom. Como que é seu nome? Nicolas. Nicolas, a autocobaia é assim, a pessoa servindo de cobaia para ela mesma. Você sabe o que é cobaia? Cobaia é quando a pessoa é um exemplo. Então vamos supor que você saiba quem você foi lá no passado, onde você estava, em que país. Então você vai aprender muito com essa personalidade. Então eu sei, por exemplo, que no século XIX, há uns 200 anos, eu estava lá na França. Eu era um homem lá na França. Então hoje, quando eu leio a história dessa personalidade, eu aprendo muito com ela. Então ela funciona como uma cobaia para mim, como um exemplo. Entende? Só que sou eu mesmo. Então por isso que é uma autocobaia serexológica, porque a gente está vendo em dois corpos ao mesmo tempo. Então tem um verbete que eu escrevi que é justamente esse título, autocobaia serexológica. Lá eu listei 100 variáveis que nos ajudam a fazer essa comparação. Então, por exemplo, eu tive vontade de estudar e olhar como que era o processo afetivo daquela personalidade e eu comparo como eu sou hoje. Como era um hobby que ela tinha, o que ela gostava de fazer nas horas vagas, por exemplo. Como que era a relação dela com a profissão, qual a profissão que ela exerceu, entendeu? No caso, ele estudou medicina, hoje eu também estudei medicina. Ele escreveu um dicionário, eu estou escrevendo um dicionário, gosto de dicionário, entendeu? Então você vai fazendo um cotejo para justamente você chegar no final e ter a hipótese de ter sido essa personalidade. Então você hoje está com quantos anos? 10. Então, nessa idade, há uma tendência, uma facilidade de você recuperar essas informações mais facilmente do que eu, que estou com quase 40. Entende? Mas se você se interessar aos pouquinhos, se tiver quem te ajude, você vai vendo assim, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Não precisa responder. Mas o que te chama a atenção? Quais são as suas tendências? O que você vai gostar de estudar mais para frente? Vai se formar em quê? Então, isso tudo, por exemplo, se você... Oi? Isso, que tipo de ideia que vem na sua cabeça, que a gente chama de ideias inatas. Isso tudo você pode anotar, registrar num caderno que você vai guardando ao longo dos anos e você vai estudando para poder, de repente, recuperar a informação de uma outra vida ou então do período em que você estava antes dessa vida. Porque a gente teve uma vida lá no passado, aí esse corpo morreu, né? ele foi desativado, a gente ficou no que a gente chama de extrafísico. A gente continuou existindo normalmente, só que numa condição mais sutil, uma condição mais, vamos dizer assim, mais etérea, que não é física. E aí voltamos aqui e renascemos aqui. Então, esse período antes dessa vida, às vezes você vai conseguir recuperar essas informações também. Entende? Então, vai estudando quais são os seus interesses, o que você gosta de fazer. Isso pode ajudar. Você tinha uma outra pergunta? Sim.
na página 45, em pensenologia, na terceira linha de cima para baixo. A consequência dos rastros autopensênicos. O que seria isso? Tá. Quando a gente fala de rastro, são as pegadas. Assim, a gente passa por um local, por exemplo, que está molhado, aí fica a marca do nosso pé, né? Por exemplo, na praia, a gente vai andando e vai ficando a marca ali. Então essas são as pegadas. A gente olhando, a gente sabe que alguém passou ali. Então isso acontece conosco ao longo das vidas. Então vamos supor que você tenha tido uma vida lá em Paris. Então você deixou um rastro ali, você deixou uma história, você viveu ali, você teve às vezes uma família, você teve uma profissão. Então a nossa intenção aqui é recuperar esses rastros. Quando a pessoa volta para esses locais que ela já morou, que ela já teve família, ela tende a se sentir mais forte ali, ela tende a se sentir às vezes bem ali, ou pode se sentir muito mal se esses rastros não foram bacanas, não foram legais, se ela fez besteira ali naquela área, naquela região, entendeu? Então esses rastros têm muito a ver com a qualidade da nossa manifestação. Então, por exemplo, você hoje, nessa vida aqui, você já está com 10 anos. Então você pode olhar e ver o que você já fez nesses 10 anos. Então a tendência é que tenham sido coisas positivas. Se você continuar assim até o final da existência, você vai deixar um rastro positivo. Aí vai ficar mais fácil para você relembrar disso quando você estiver lá numa outra vida. O que a gente tem como técnica é justamente isso que eu estava te falando. É você escrever tudo que você gosta de fazer, o que aconteceu contigo, o que te chama a atenção, porque lá na frente isso pode cair na sua mão de novo. Quer dizer, às vezes numa outra vida você pode recuperar essas informações. Então, para você ter uma ideia, a gente está fazendo uma revisão, está preparando um livro que foi traduzido dessa pessoa que eu fui lá na França do século XIX, a gente vai lançar isso. Então você vê, de algum modo ou outro, aquilo caiu na minha mão de novo, eu vou lançar juntamente com uma colega, com a professora Jaqueline, esse livro, a gente vai deixar, vamos seguir a nossa vida, mas a ideia, a intenção é que na próxima a gente também recupere essa informação, não só desse livro, mas de tudo aquilo que a gente escreva, por exemplo, esse verbete. Então, com o tempo a gente vai unindo uma vida à outra. E a forma de fazer isso é através da lucidez. Então, quanto mais inteligente você for, quanto mais vivo, quanto mais você cuidar do próprio corpo em termos de saúde, dormir no horário, comer bem, fazer exercício, mais você vai ter chance de lembrar dessas coisas todas que eu estou comentando aqui. Entendeu? Então, esses rastros têm a ver com isso, com aquilo que a gente vai deixando por onde a gente passa. Tá bom? Pedro, pois não. Você falou sobre identificação da especialidade pessoal. Eu queria saber o seguinte, se você acha que com a publicação mais significativa, você acha que é um caminho da gente identificar essa especialidade? Acho que é uma técnica, sim, porque pelo menos dois aspectos que me ocorrem assim de cara. Um que as pessoas não dão muita, talvez ainda não deem muita bola, que é ver a estilística. Então, quem escreve mais acaba parecendo a estilística da pessoa. Então, por ali, ela vai ver o passado e isso pode ajudar no presente, na especialidade. E outra coisa é aquilo que eu estava comentando. Ela vai ver que vai ter determinadas áreas que ela vai começar a estudar, começar a escrever, e aquilo simplesmente vai ter assim, um desempenho muito acima da média, em termos de motivação, de produtividade, de desassedialidade. Então, tudo vai confluir, ela vai se sentir muito bem dentro daquilo. E aí ela vai caminhar mais rápido. Então, vai abrir para frente, ela vai ter essa linha de abertura dentro daquela especialidade, mas, obviamente, vai estar denotando que ela tem uma participação no passado. Você quer um exemplo? Eu fiz já mais de 60 verbetes. Então, já tenho uma noção, um volume de escrita. Então, quando eu pego determinados assuntos, por exemplo, quando eu fiz um verbete, quando eu fui estudar tradução, o processo da tradução, eu escrevi um verbete que chama Multitraduciologia. Então, é impressionante como eu me sinto bem estudando isso, lendo. Eu li mais de uma dúzia de livros para poder fazer aquele verbete. Então, você se sente mais
justamente motivado com isso. O processo de lexicografia, mesma coisa, de cognição, de história. Então a pessoa, cada um de nós, a gente tem que descobrir quais são essas áreas que a gente deve ter uma forma, mas que a gente também tem responsabilidade para, né, retribuir, para escrever, para informar as outras pessoas. Então eu vejo isso. A estilística, assim, mais estrito sensu, e o processo da repercussão dos escritos mais lato sensu. Quer dizer, o que acontece com você e com as pessoas quando você escreve sobre determinada área, determinada especialidade. Isso é um sinal. Outra coisa aqui no verbete, né, na página 47, esse temário que você fez é muito interessante. E eu queria saber assim, como que você chegou nessa lista, assim, pegando aí a casuística da CCCI, porque a gente se acha aqui dentro muito, né, facilmente. Aqui foi pegando alguns casos que a gente conhece, pegando a própria história de um modo geral, a gente foi repassando assim na história da ciência, na história de um modo geral, a gente foi tentando ver alguns marcos que, né, que a gente, fatalmente, a gente tem relação. Por exemplo, o processo de abolição está na cara, eu já comentei, a gente sabe de alguns casos, até gente que não assume essa condição. A África, mesma coisa, a gente vai, tudo indica, né, alguma parte do grupo vai para lá na próxima vida. Alexandria é quase que uma réplica daqui, a Cris estuda muito a Alexandria, porque tem o processo da comunidade, da biblioteca, lá do museu, a defesa do saber de um modo geral, né? Então a chance da gente estar lá, ter estado lá é muito grande. A aristocracia, mesma coisa, tem o povo que a professora Laura está epicentrando esse curso da monarquia, que acabou desenrolando na aristocracia, e assim por diante, astronomia, barará. Então, o que eu vejo é que de um modo ou outro, a gente está representado aqui em diversos contextos, mas o que a pessoa precisa ver qual é aquele, ou quais são aqueles que ela vê que ela tem um pé um pouco mais ali aprofundado. Então ela pisou naquela jaca de um modo mais consistente, ou aquela jaca era maior, vamos supor, ou seja, ela tem mais responsabilidade com aquele holopensene. Um cuidado que a gente deve ter nessas pesquisas, que acho que eu comentei na quinta-feira também, é que na conscienciologia a gente naturalmente tende a já priorizar aspectos mais evoluídos, mais mentais somáticos, mais assim avançados. Isso é bacana, porque a pessoa priorizando isso, ela vai acertar mais, ela vai errar menos. Mas ela tem também que dar um desconto com relação a isso e ver o caso dela. Então, por isso que as ideias inatas ajudam. Então, às vezes, ver as tendências do próprio porão, as imaturidades, quem será o grupo para o qual ela deve mais, estudar lá os 100 tipos de com os réus, por exemplo. Então, com isso, ela assume uma responsabilidade perante um determinado grupo e ela começa a unir uma coisa com a outra, quer dizer, ela vai escrever a favor, né, ou para melhorar aquela condição daquele grupo especificamente. Então, eu procurei dar uma amostra gráfica, porque isso aqui pode ser muito maior, mas que possa ser representativo. Por exemplo, você vê aqui 98, aparentemente não tem nada a ver, que é a toxicologia, mas a gente sabe que já teve professores que se engajaram, por exemplo, em empresas de bebida para acabar com aquilo, para ajudar a acabar com aquilo. O processo do tabagismo é a mesma coisa. Os venenos no passado eram muito utilizados. A gente sabe de casos aqui na CCCI que isso aconteceu no passado. Algumas pessoas até têm repercussão ainda hoje com relação a isso. Então, você vê uma coisa super específica, mas que pode mostrar o modus operandi da personalidade de ontem, né? Do nosso caso de ontem. Então a ideia foi mais ou menos dar uma cosmovisão de tudo aquilo que a gente possa ter passado. Agora, é interessante que várias áreas aqui são confluentes, né? Então, assim, por exemplo, eu peguei aqui a área da escrita, que é a que eu tenho mais afinidade. Tem vários temas aqui que confluem, né? Então, por exemplo, se você pegar o meu caso, depois eu fiz exatamente isso que você falou. Tem o 26, que é bem em cima, dicionário, mas tem, por exemplo, gramática, que eu gosto muito. Tem o processo de língua, entende? De palavra, né? Os idiomas, o poliglotismo, olhando o passado. Oi? Filologia também. Então, com isso você faz um holopensene.
Então, a pessoa que não sabe ainda, especificamente, ela tem que ir nessas grandes áreas. Lá no curso Retrocem, a gente tem uma metodologia que a pessoa tem que chegar em 3 dessas áreas, dessas grandes áreas. E a gente começar a ver as interseções, para ela ir dissecando e tentar ver especificamente uma determinada linha. Entende? Porque você vê que tem tudo isso do passado, mas tem também a prioridade atual. Então eu sempre comento o seguinte: hoje, a princípio, até o momento evolutivo, por isso que eu coloquei aí dessa cosmossíntese aqui, ó, cosmossíntese multiexistencial para determinado momento evolutivo. Então, até o determinado momento evolutivo, eu não vou mexer com tradução hoje, entendeu? Eu não vou mexer com poliglotismo como eu mexi na última vida. Então, isso está num segundo plano. Se a vida for me conduzindo, se eu ver necessidade, se eu conseguir me desafogar de tudo aquilo que eu estou fazendo, aí, eventualmente, isso pode assumir uma prioridade maior daqui para frente, entende? Então, essa noção do que foi prioritário ontem, o que é prioridade hoje, também a gente tem que ter para a gente não cair na automimese, porque nesse estudo do passado, ele tende a ser mais assim empolgante, apaixonante, a pessoa pode cair numa emoção do passado, numa forma negativa do passado e ela querer reviver aquela vida que ela viveu, e não é o ideal. O ideal é a gente fazer a renovação daqui para frente, entende? Então, por isso que eu procuro botar todos esses assuntos, mas com muita carga de conscienciologia, para justamente levar daqui para frente. Bom? Ok, obrigada. Falar? Na parafatologia, eu não contei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na 10ª linha, de baixo para cima, a assunção teática da cláusula pétrea da PROEX, amortizando as omissões feitas na retrovida crítica. Daria para você ampliar para a gente? Sim, a gente até comentou um pouquinho antes, o que a gente parte do princípio é o seguinte: nós tivemos muitas vidas com um grau de imaturidade muito grande. Então a gente chama isso de vidas automiméticas, que a gente foi vivendo quase como se fosse um bicho, sem lucidez alguma. E aí o percentual de imaturidade, de anticosmoética predominava. Teve um determinado momento que alguma coisa aconteceu, e aí vai variar de caso para caso, que a pessoa resolveu querer acertar. Que ela falou, viu que aquilo não estava agradando, ela não estava ajudando ninguém, nem ela mesma, ela estava pagando um preço muito alto e ela resolveu acertar. Quando ela resolve isso e toma uma atitude específica, seja querer publicar um livro, seja querer ajudar mais as pessoas, seja querer fazer uma conciliação, de algum modo ela nasceu dentro dela essa condição e ela efetivou, só que às vezes não finalizou, ela acabou se desviando, a pressão foi muito grande. Então nessa vida a gente chama que foi uma vida crítica, é a retrovida crítica. Então isso foi, dependendo do caso, pode ter sido alguns séculos atrás, às vezes até alguns milênios. Mas o fato o que é? A gente parte do princípio que no curso intermissivo nós, de um modo ou outro, tentamos recuperar aquela tendência. Olha, a gente já começou a acertar lá, mas ainda nos desviamos, a coisa não foi assentada, a gente não bancou aquilo ainda. Só que essa condição do passado, ela tinha um grupo, ela tinha uma informação, ela tinha vamos chamar assim, algum holopensene. E aí, pegando as últimas vidas, principalmente a vida antes do curso intermissivo também, a gente teve uma cosmovisão para propor a nova PROEX. E aí, na nova PROEX, existe essa cláusula que a gente falou assim, olha, eu não posso deixar de fazer isso, porque às vezes eu já comecei lá e não acabei, às vezes eu até fiz um uso que não foi o melhor daquela informação, daquela tendência, entende? A cosmoética não foi aquela, a Coca-Cola toda, então... No curso intermissivo a gente quis dar um basta. Não, agora não adianta mais eu fingir que não sei. Não adianta mais eu alegar que não sabia. Agora está tudo claro. Então a gente organizou a nossa PROEX em função, muitas vezes, desse marco central, dessa cláusula. Entendeu? Que aí pode ter a ver com reconciliação, com um livro, uma determinada tarefa que a pessoa vai fazer, uma instituição que ela vai montar. Então tudo tem mais ou menos uma tramitação nesse aspecto, para recompor aquilo que ficou do próprio passado. Pois não? Pedro, aqui na
página 46, parafatologia, no final da 5ª linha, a trilha sonora o povo gostou dessa. Da multiexistencialidade. Como é que é essa da trilha sonora? A metáfora que eu quis dar aqui é que tem pessoas que vão ter, assim, se tivesse uma trilha sonora, algumas vão ter uma música mais agitadinha, outras mais calmas, outras mais, assim, como se fosse um punk, rock pesado, outras já estão mais, assim, vamos dizer assim, numa música clássica, outra, sei lá, vai ser um bolero. Então, é só para a gente ter uma noção de que a nossa holobiografia, ela pode ser ilustrada com um determinado padrão de música, isso assim de modo geral. E aí, especificamente, a música pode servir de retrocognição. Então, às vezes a pessoa lá no passado ouvia muito uma música, ou se engajou muito no meio musical, e isso pode funcionar como gatilho, tá certo? Mas o que a gente está comentando aqui é de modo geral. O que predomina? É uma música mais assim, mais assado, mais, por exemplo, de uma determinada cultura ou outra, para a pessoa ter uma noção de que enquanto ela estava tendo ali os seus atos, principalmente nos momentos críticos, é como se houvesse uma música de fundo, um pano de fundo, igual tem nos filmes, né? Vai acontecer uma cena crítica, tem aquela trilha sonora, aquela música, aquele som, e aí a gente tentar saber o que foi. Então, fazendo essa analogia com o filme, a nossa holobiografia vai ser o quê? Um filme mais de aventura, um filme mais histórico, um documentário, entendeu? Um filme de terror, às vezes, acho que não é o caso mais, mas tem determinadas pessoas que ainda pode ser. Então, é só para a gente fazer essa analogia aí. Tá, beleza. Muito obrigada. Obrigado a você. Professor Pedro, em Neomotivação, página 50, poderia comentar o item crescendo ser exológico, emulação, extrapolacionismologia? Sim. Emulação é o processo de competitividade, quer dizer, você entrar numas de querer competir com as pessoas. É muito comum isso ainda hoje, mas no passado mais ainda, dependendo da personalidade, e a pessoa trocar isso pelas extrapolações. O que é essa ciência aí que estuda as extrapolações? É você ter um nível médio, um padrão médio de manifestação, e dependendo do que você faz, você recebe um além, você recebe pelo mérito, você faz assim como se fosse um pré-libar. Você usufrui de uma determinada condição que é muito mais avançada do que a que você tem hoje. Então, ao invés de querer competir com as outras personalidades, o ideal é a gente querer competir conosco mesmo, buscando essas extrapolações. Então, vamos supor, de modo prático, a pessoa é um tenepsista, mas dependendo do trabalho que ela faz na TENEPS, se aquilo está positivo, se ela está investindo, ela pode um belo dia ter uma extrapolação de um desperto, por exemplo. Ela pode ter um dia inteiro que ela vai se ver funcionando como se fosse um desperto, ou uma semiconsciência, e assim sucessivamente. Então, a ideia desse crescendo aí, dessa listagem desses crescendos, foi a gente olhar para o passado e ver que no passado a gente priorizava coisas muito, vamos dizer assim, chinfrins, muito pouco cosmoéticas, e que agora a gente pode trocar isso, às vezes até mantendo na mesma linha, mas para um aspecto mais cosmoético, mais positivo. Professor Pedro, em Neo-Ressoma, página 50. Como vê a Neo-Ressoma em caso de clonagem? Exemplo, a ovelha Dolly, evento mundialmente conhecido. E nos casos de reprodução assexuada, a consciência também se divide ou é outra que entra no novo ser? O caso de clonagem, eu sou favorável, mas você ter a possibilidade de fazer justamente ter novos corpos a partir do processo da biologia, da bioengenharia, etc. Então, a Neo-Ressoma, a partir disso, acho que não vai ter problema nenhum se a coisa estiver calçada, com segurança, acho que muita água vai passar para debaixo da ponte ainda. E nos casos de reprodução assexuada, a consciência também se divide? Não. É uma outra consciência. Se tiver por não sei em que nível você está falando de reprodução assexuada, mas nesse caso é outra consciência. Se tiver, por exemplo, a possibilidade de ter gemelaridade, de ter gêmeos,
Aí são duas consciências que estão em corpos diferentes ou eventualmente até ligados, se for chifópago, etc. São duas consciências diferentes, então a consciência não se divide. Pedro, esses 35 crescendos serexológicos que você listou em Neomotivação, página 50, poderiam ser as diretrizes para a autorrevesamentologia, respeitando-se aí as nuances personalíssimas de cada consciência? Eu penso que sim, é como eu estava comentando. Então, quem está perguntando aqui é da nossa equipe, lá da Consecutivos, e lá a gente tem um núcleo que está estudando o processo justamente de autorrevesamentologia, que tem a ver com aquela pergunta dos inscritos. Então, se a pessoa souber a linha do passado que ela mais tem experiência, positiva e negativa, mas ela sabe, e ela começa a escrever agora, e ela já faz isso olhando para frente, quer dizer, vendo que ela vai ter uma próxima existência, ela quer recuperar essas informações, eu acho que sim, acho que é o ideal. A intenção foi essa, foi mais ou menos dar uma exemplificada de especialidades com as quais as pessoas podem trabalhar e o que eventualmente elas tenham feito de modo predominante no passado. Outra pergunta aqui, professor Pedro. Ao ler o verbete, vejo que muitas das minhas predileções podem ter relação com o processo greco-romano. Entretanto, não entendo como algo adstrito a um momento histórico específico pode servir como leitmotiv de toda uma série X. A temática greco-romana, por sua especificidade, não é algo que possa ser transportada de vida para vida com facilidade com a historiografia. Poderia comentar? Sim, a sua pergunta é muito interessante porque o que a gente busca com essa síntese, com esse leitmotiv, é ver o que pode ser um símbolo, o que pode representar uma época marcante da sua holobiografia. Então, se você tem isso com a civilização greco-romana, com essa cultura, você já é um grande passo. E aí, dentro disso, você vai ter que ver aonde que você se encaixava. Tem a ver com o processo de gladiadores, por exemplo, tem a ver com o processo dos pensadores, tem a ver com o processo da política, tem a ver com o processo parapsíquico naquela época. Então, só da pessoa fixar uma época já é assim um alvo para ela poder estudar mais, destrinchar mais e ela começar a se localizar. Porque se aquilo vincou, vamos supor que tenha vincado a sua personalidade lá naquela época. Ao que tudo indica, tudo que você veio fazendo de lá para cá, de um modo ou outro, tem relação com aquela vida. Então, ou você continuou um trabalho, ou você desenvolveu um trafor, por exemplo, naquela época, que foi o trafor que te, vamos dizer assim, sustentou ao longo das próximas existências, ao longo das existências que se sucederam. Então, a gente faz isso de caso pensado, porque a holobiografia, a holobiografologia é um mundo, tá certo? É um processo muito amplo, mas a gente tem que buscar situações mais específicas que possam sintetizar a nossa prioridade no momento evolutivo. Então, é como eu comentei aqui no final dessa listagem, no tópico mistura. No final eu coloco assim: urge selecionar aqueles mais predominantes na holobiografia pessoal e mais prioritários para o contexto proexológico atual. Então, veja, dentro dessa cultura, o que hoje você poderia voltar a mexer, mas de um ponto de vista mais verponológico, mais conscienciológico, mais atualizado de fato. E ele pergunta também, dentro da prosêmica e da cronêmica, quais os critérios que podemos utilizar para sabermos o que é o prioritário para trabalharmos na nossa série X. É o que eu estava comentando. Por exemplo, tenho por hipótese que algumas das minhas vidas mais antigas são mais positivas do que as mais recentes. Assim, fico em dúvida se priorizo limpar o passado recente ou resgatar a positividade antiga. Pode comentar. A questão primeira é a seguinte: a tendência não é essa. A tendência é que as mais recentes tenham sido mais superavitárias. O que confunde, às vezes, não sei se é o seu caso, mas é o seguinte: as mais recentes, às vezes, nós passamos por situações de vitimização, às vezes não cavada. Então, a pessoa às vezes foi vítima sem saber, ela estava num contexto de guerra, foi vítima de guerra, ela se viu num contexto que ela se viu enredada naquele contexto, aquele contexto às vezes não acabou muito bem, mas tudo isso foi para liberar a pessoa para fazer o curso intermissivo.
E essa sensação que você tem do passado, que é mais positivo, do passado remoto, às vezes é justamente isso que eu estava comentando. No saldo pode ser que não tenha sido tanto assim, mas vincou um trafor daquela época, às vezes vincou uma amizade raríssima daquela época. Então vincou alguma coisa que a positividade é tão grande que você acha que isso, vamos dizer assim, predominou em detrimento de todo o resto. Então, o que eu acho é que o ideal seria você tentar diagnosticar essa positividade do passado, ver o que seria isso, enfim, tirar só dessa sensação, mas tentar anatomizar isso e pensar nesse ciclo grupocármico. Quer dizer, às vezes, nas vidas mais recentes, elas foram mais traumáticas, mas elas foram assim mais positivas no cômputo geral do saldo da ficha evolutiva. Então, essa é uma ideia que eu te dou para você pensar. Obviamente que você pode estar numa exceção, quer dizer, porque não é lógico você pensar que a personalidade era mais madura lá atrás e depois ela descambou. Se isso aconteceu, a tendência dela não está aqui hoje, dela não está interessada nesses assuntos hoje. Outra pergunta aqui, em Parafatologia 46, na terceira linha, página 46, terceira linha de baixo para cima, poderia ampliar o leitmotiv holobiográfico na condição de cosmossíntese multiexistencial da consciência para determinado momento evolutivo crítico? Bem isso que eu estava comentando. A ideia, como a gente não vai conseguir recuperar toda a informação da nossa holobiografia, nós temos que ir por partes. Temos que fazer o processo de síntese para depois partir para uma análise. Então, como eu estava comentando na pergunta anterior. Então, vamos supor que na pergunta anterior ele tem essa afinidade, essa ligação, essa atração com a cultura greco-romana. Então, ali já é um ponto inicial de partida. Então, é uma síntese da holobiografia dele. Agora ele vai fazer a análise desse processo. Ele vai dissecar essa civilização, ver, por exemplo, qual período que ele se afiniza mais, em qual linha. Pegar, por exemplo, a escala social da época e ver, ele estava mais ligado ao processo militar, ao processo político, ao processo parapsíquico, ao processo da plebe, ao processo, vamos supor, intelectual, filosófico. Então ele vai dissecando e com isso ele vai ter uma noção de onde ele estava. Porque nessa dissecção ele vai chegar em nomes. Então vamos supor que ele ache lá no final que ele tem a ver com a política lá do Senado num determinado período específico lá de Roma. Então ele vai estudar aquelas personalidades do Senado que mais chamam a atenção, que ele tenha, possibilidade de ter essas informações aí em função da história, e ele vai fazer o cotejo com um temperamento, para ele ver se ele é aquela pessoa, se ele pode ter sido aquela pessoa ou não. Só do fato de se chegar nesse foco, nesse holopensene, nessa personalidade, nesse grupo, isso já é muita coisa. Porque a pessoa já vai ter uma noção de que ela deve, muito provavelmente, ter participado daquele contexto, daquele enrosco lá do passado, entende? Então isso é uma cosmossíntese. Você pega uma coisa cósmica, que aparentemente é muito grande, que é a nossa holobiografia, que tem milhares de outras consciências que participaram, que nós fizemos muitas coisas, e a gente vai fazer uma síntese. A gente vai pegar, não, nesse momento evolutivo atual, eu vou estudar essa época, essa personalidade. E aí depois a coisa começa a se ampliar. Então, só pegando um gancho, me tendo como cobaia, eu tenho lá a informação do Littré no século XIX. Então, a partir do Littré, eu tenho que olhar para trás e ver aonde será que o Littré estava antes do século XIX. Em função das tendências, em função do que ele fez, em função das personalidades que ele estava convivendo. Então, a partir de um caso, a gente vai tentando abrir as outras janelas do passado, as outras portas e janelas do passado. Professor Pedro, em coloquiologia, poderia comentar a expressão coloquial, afinal, por onde andaste durante todo este tempo? Esta será a pergunta que faremos na próxima intermissão ao colega de curso intermissivo que foram levados pelo desviacionismo, pode ser. Por que tantos intermissivistas foram levados pelos mata-burros da intrafisicalidade, mesmo tendo um curso extrafísico de ponta? Isso eu considero em função de um processo quase matemático. Então, como eu estava comentando, a holobiografia ela é muito grande.
as tendências do passado são muito fortes. E aí a gente querer achar que um curso intermissivo só, que se passa na dimensão extrafísica, às vezes com um período menor, que ele vai se contrapor a todo esse passado, vamos dizer assim, não é tão simples assim. Tudo foi feito para se calçar, para ter as salvaguardas. Todo o trabalho do professor Valdo foi visando auxiliar essa condição. Mas se a pessoa ainda tem aquela tendência muito forte do passado, ela vai se desviar, vai entrar no canto da sereia da dimensão intrafísica. Então eu vejo que isso acontece e aconteceu em função dessa condição que eu estou te falando. Essas tendências serem muito ainda intrínsecas à própria consciência. Nas próximas vidas, quem se sair bem dessa, quem firmar, fixar e conseguir um nível grande de completismo existencial, aí sim, aí eu acho já que a tendência vai ser o nível de desvio ser menor. Entende? Então, acho que é mais ou menos por aí que eu raciocino. Pedro, você poderia falar sobre a especialidade consciencial, sobre o prisma cosmovisiológico da série X? Sim. Em fatologia. É bem isso que a gente estava comentando. É um paradoxo, eu coloquei um contraponto aí, contrapontologia, porque você está falando de especialidade, que é uma coisa específica, dentro de um mundo que é a serexologia, que são várias existências. Então, esse processo, quando a gente atua nesse aspecto, quer dizer, você escolhe uma especialidade, mas tendo em vista todo o passado, isso amplia demais, porque você vai estar ali desenvolvendo essa especialidade, não mais considerando só aquelas tarefas que têm que ser feitas, aqueles trabalhos, aqueles livros. Você vai estar considerando que você vai estar justamente refazendo tudo que você fez no passado, melhorando tudo aquilo, atualizando tudo, reestabelecendo relações com as pessoas que eventualmente, durante o passado, ao fazer aquela retroespecialidade ou aquela condição do passado, não ficou às vezes muito bem parado. Então, todas essas variáveis conscienciológicas da grupalidade, da cosmoética, da Verpom, por exemplo, elas vão estar sendo colocadas em prática a partir do desenvolvimento dessa especialidade, entende? Então, no nosso caso, a gente está buscando aí, junto com uma equipe, desenvolver a especialidade da seriexologia. Então, é uma especialidade, só que ela por si só já é um mundo, já é muito cosmovisual, porque depende de várias outras, depende do parapsiquismo, depende, por exemplo, do sociograma ou dessa inteligência grupocármica, depende de um nível de cosmoética muito grande para a gente poder lidar com as informações do passado, não expor as pessoas, entendeu? Depende de uma condição, de uma inteligência holossomática, de saber lidar com a memória atual. Só que, para a gente não se perder, o foco maior é a serexologia, é entender isso. E essas outras entram como se fossem especialidades transversais para ajudar no desenvolvimento, como se fosse uma matriz, sabe? Então é um contraponto em função disso. É especialidade, mas ao mesmo tempo é uma cosmovisão, é uma condição cosmovisual. Ok? Pedro. Pois não, vamos só ver o Cláudio aqui, que ele está na fila, a gente passa para ele. Espera um pouquinho. Pedro, o que você teria para dizer para a pessoa que está com dificuldade de enfrentar? E ela teme que isso vai perturbar o processo dela, ou pelas dívidas que ela tem, ou pelo processo de ter participado da monarquia. O que você pode dizer? Eu acho que a pessoa tem que pensar que, independente dela assumir ou não, isso já existe. Esse débito, vamos dizer assim, esses credores, eles já existem. Então não adianta nada a pessoa fugir, tapar o sol com a peneira, não querer enfrentar isso. O ideal é a pessoa reconhecer o percentual que ela tem de responsabilidade naquilo e começar a trabalhar em prol daquela condição. Então, um modo da pessoa conseguir fazer isso é de modo indireto. Então, eu não preciso recuperar tudo aquilo das besteiras que eu fiz no meu passado para começar a acertar agora. Então eu vou priorizar a minha ProEx, priorizar aquilo que eu já sei que eu preciso fazer, por exemplo, ajudando os outros, escrevendo as minhas experiências, fazendo a minha autopesquisa, porque isso indiretamente eu já vou estar liquidando com essas condições.
E aí acontece uma condição interessante na prática. Quando a personalidade, a consciência aqui adquire maturidade nesse aspecto, é que ela começa a de fato saber quais são as pendências dela do passado. Porque durante essa caminhada, ela já vai ter lidado com os medos pessoais, ela já vai ter, por exemplo, não vai ter mais alguns receios que ela tinha antes, ela vai ver que ela vai se sentir mais desanuviada. Então, o segredo que eu acho é a pessoa entrar no ciclo voluntariado, docência, escrita e TENEPS, principalmente. Essas 4 condições permitem à pessoa angariar amparo suficiente para ela poder, quando for o caso, eles trazerem essas personalidades do passado e principalmente as informações do próprio passado. Você vê, no meu caso, eu atrelo muito essa vivência inicial da desperticidade com as informações que eu tenho do meu próprio passado. Eu resolvi assumir porque, quando eu vi que eu estava num fórum lá do ano passado, estudando sobre a minha retropersonalidade, as pessoas que eu, de algum modo, tinha afinidade e tinha os desafetos, estava epicentrando uma série de coisas, tinha o SCP-2, tinha dinâmica, então tinha muita poeira levantada, e aquilo não mexia tanto comigo. E aí vem o professor Valdo e coloca o dedo na ferida da condição da desperticidade, aí que eu comecei a olhar com outros olhos. Porque você vai trabalhando, não se percebe que você já eventualmente está em condições de poder saber alguma coisa do próprio passado, e às vezes até em grupo, às vezes até publicamente, às vezes isso sem tanta repercussão. Então eu acho que o caminho didático é mais ou menos esse, a gente seguir uma linha assistencial a partir do próprio voluntariado para se, vamos dizer assim, vacinar, para conseguir musculatura, para poder encarar o próprio passado aos poucos. Porque se a gente for querer saber de um dia para a noite, de uma hora para outra, tudo acerca do próprio passado, a pessoa não vai conseguir e não vai aguentar também lidar com a informação. Então, acho que homeopaticamente isso vai acontecendo. Pois não. Pedro, na página 51, você poderia ampliar essa ideia da frase enfática? Sim. O leitmotiv holobiográfico traduz os vestígios da caminhada consciencial ao longo do longo trajeto auto-seriexológico. Diagnosticá-lo bem significa maxi conquista e mega responsabilidade. Então vamos lá, por etapas. Essa condição da gente saber por onde nós passamos, porque assim, nós vamos tendo uma série de vidas. Ao longo dessas vidas, e por isso que eu botei na definologia, a gente vai consolidando o Mater Pensene. Por quê? A gente vai preferindo coisas em relação a outras, a gente vai selecionando pessoas, a gente vai fazendo determinadas tarefas, isso vai formando o nosso Mater Pensene, que é aquele princípio que dirige a nossa consciência. Vai formando também os mega-atributos. Eu vou acertando muito por um lado, mas eu vou errando muito por outro lado também, em função das imaturidades. Então, vai formando. E vai formando também a retrosenha, quer dizer, justamente essa síntese do passado, o que ficou em relação ao nosso próprio passado. Então, o leitmotiv, quando você pega todo esse conjunto que foi responsável por toda essa história, isso traduz a nossa caminhada. Quando a gente faz esse diagnóstico bem, de modo apurado, confiável, é uma mega conquista, é uma maxi conquista. Aquilo representa muito, a gente tem que valorizar muito isso, porque se a gente for comparar com as personalidades aí da SOCIM, né, da sociedade humana, quem que está pensando nisso? Quem que está preocupado com isso? Quem que em algum dia parou para pensar qual será a síntese da minha holobiografia, se eu pudesse fazer uma síntese, né? São muito poucas pessoas. E aí, o outro lado da moeda é a mega responsabilidade, quer dizer, o que eu vou fazer com isso? Se eu estou tendo esse ambiente para pensar nisso, se eu estou tendo ajuda, se eu estou tendo insights, se eu estou, por exemplo, tendo a oportunidade de conviver com o professor Valdo, né, o grupo da Conscienciologia, as pessoas que de algum modo têm acesso ao professor Valdo, tudo isso tem um preço. Então, esse preço é que a pessoa, né, todos nós temos que tentar retribuir, temos que tentar, de algum modo, explicar para as outras pessoas para que elas possam também, de algum modo, começar a ter interesse por essas condições. Não ter mais só interesse na vida humana, quer dizer, a pessoa nascer, crescer, reproduzir e morrer.
Então, quando isso começa, a pessoa começa a lidar com essas informações nesse nível, a responsabilidade vai lá em cima. Porque eu penso principalmente o seguinte, é o que eu costumo já falar, acho que eu comentei isso na quinta também. A gente poder fazer isso nessa dimensão tem um preço muito maior, porque a gente já fez isso antes de nascer, lá no curso intermissivo. Mas, ao que tudo indica, pelo que a gente sabe, foi também no nível ainda incipiente. Por isso da pergunta, quer dizer, um processo incipiente que não foi capaz ainda de permitir com que as pessoas não se desviassem. E aqui a gente está podendo fazer isso com calma, sabe? Aqui na dimensão humana, a partir desse cérebro, isso tem um efeito muito maior do que a gente considera. Sabe? A gente valorizar isso é muito mais crítico. Pedro, aqui na primeira página 45, unidade. Né? A unidade de medida aqui da série X é o ciclo multiexistencial pessoal. Qual foi a técnica, como que você definiu esse tema como unidade de medida da série X? E se isso varia de acordo com o tema, linha de pesquisa, como que de modo geral, a série X o que é, né? Essa serialidade existencial. Então a gente vai tendo várias vidas. O ciclo multiexistencial pessoal ele é definido entre o início de uma vida e até o início da outra vida. Então tem um período intermissivo no meio. Então, vamos supor... fosse sinônimos. Não. Série X e ciclo multiexistencial pessoal. O ciclo é a unidade porque ele pega uma vida, o período intermissivo e a outra vida. Entendeu? Então, essa é uma unidade de todo o processo. Entendi. Quando a gente estuda a personalidade consecutiva, uma das variáveis que eu coloco é justamente o CMP, porque ele é a síntese da nossa evolutividade, se for essa mais recente. Então eu pego lá, o Littré nasceu, teve a vida dele, morreu lá com 80 anos, aí teve um período intermissivo, aí eu nasci e estou tendo essa vida. Então, quando eu pego esse período, eu tenho condições de saber do meu nível evolutivo, entende? Porque isso reproduz o resultado de todas as outras vidas, e é até mais prioritário do que saber uma vida muito, muito antiga, porque ali já vai ter a síntese. Do mesmo modo que o curso intermissivo é uma síntese para a nossa ProEx atual, o CMP é uma síntese da nossa história holobiográfica, entende? Ali já está tudo que interessa. Legal, obrigada. Essa que foi a ideia. Tá bom, pessoal? Queria agradecer a presença de vocês aqui no Tertuliário, também os teletertulianos, muito obrigado. E chamar os comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 35 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Márcia, com a segunda semana da Paradireitologia. Boa tarde a todos. Pessoal, em agosto, agora de 2014, nós vamos ter 8 dias nos quais o Mater Pensene vai ser a Paradireitologia. É a segunda semana da Paradireitologia e essa semana, esse evento iniciou no ano passado. É uma semana muito proveitosa para quem tem interesse pelo estudo dessa temática. E nesse ano, nós, além do estudo, nós estamos propondo como temática do evento a questão da teática da Paradireitologia. Como inserir o paradireito no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas coisas. A semana, ela vai contar com vários eventos. Um deles, que é um evento que já vem acontecendo há muito tempo, é o 6º Fórum da Paradireitologia, que conta com 20 conferências. Teremos 3 oficinas também, que aí nessas oficinas nós vamos entrar com técnicas justamente para experimentar a questão da vivência paradireitológica. E temos o acoplamentário temático, que é sobre paradireito e autotransafetividade. Teremos também dinâmica parapsíquica e palestras, sendo que o evento de abertura é um evento gratuito a toda a comunidade que estiver interessada em conhecer. É um evento sobre novas perspectivas no poder judiciário brasileiro à luz da paradireitologia. Quem vai estar dando essa palestra é a desembargadora Vanderlei Terezinha Kubiak, de Porto Alegre, que tem há bastante tempo estudado essa temática
e aplicado nas suas vivências profissionais. Esperamos a todos para participar desse evento. Será dos dias 5 a 13 de agosto. Estão todos convidados e, para maiores informações, podem procurar a recepção do CAEC. Muito obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Orientação Assistenciológica, especialidade Interassistenciologia, com a verbetógrafa Malu Balona. Obrigado e boa tarde a todos.